Olá mais uma vez, estamos caminhando aí para mais a metade da nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos para Dados, a nossa terceira aula. E hoje eu vou trazer mais alguns elementos importantes da análise de dados aí, vou explorar com vocês um pouco de documentação que eu acho interessante aprender esse passo a passo de como localizar a informação dentro da documentação oficial ali do Pandas, enfim, vai ser útil para você trabalhar com análise de dados, tá? Então vamos lá para o slide, iniciar a nossa aula, Programação Orientada a Objetos para Dados. Hoje a gente vai falar bastante sobre a programação orientada a objetos focada aí na extração de dados, tá? Essa é a proposta da nossa aula. Unidade 3, a gente pretende desenvolver aí juntos essa competência, né, da compreensão aí. Vamos compreender e estruturar gráficos, principalmente gráficos, tá? Obviamente que para nós trabalharmos com o gráfico, uma premissa aí é o dado tratado, né? Então a gente tem que mexer nesse dado antes para só então nós produzirmos aí os gráficos, tá? Então a gente parte do princípio de que para compreender e estruturar gráficos eu tenho basicamente que trabalhar com os dados, perfeito? Vamos conhecer aí funções para tratamento, leitura e escrita de dados, obviamente, necessários aí para a geração, para a plotagem de gráficos, tá? Bibliotecas, gráficos e funções, programação orientada a objetos para a extração de dados. A gente vai falar basicamente hoje de funções para a leitura de dados, funções para a escrita de dados. Nas aulas anteriores, você deve se recordar que nós já trabalhamos, por exemplo, com funções para a leitura de dados. Nós criamos um dicionário, fizemos a leitura desse dicionário e convertemos ele ali para um data frame no Pandas e manipulamos ele, mesmo que bem superficial o tratamento que nós demos para esse dado, mas nós já iniciamos esse tratamento, tá? Hoje a gente vai explorar mais essas funções, vamos trabalhar mais, eu vou trazer mais alguns conceitos relacionados, por exemplo, a data frame, para a gente entender como é que funciona esse tratamento de dados, para só então a gente ter como produto, né, a elaboração do tratamento de dados, gerar como produto para a gente os gráficos que eu acabo de mencionar para vocês. Vamos lá para o slide? As funções de escrita, funções de leitura e escrita, tá, gente? Hoje a gente trabalha bastante, ao longo da aula, a gente vai trabalhar bastante com funções de escrita. Basicamente, o tratamento de dado e, como eu já mencionei, a geração do gráfico, que é o produto aí do nosso trabalho de hoje. Dado, a gente precisa entender basicamente, para começar a fazer esse exercício de análise dos dados, entender como esse dado é organizado, entender como esse dado é estruturado e que tipo de dado é esse que me interessa manipular utilizando bibliotecas em Python aí para plotar gráficos, enfim. Então a gente precisa partir do princípio de entender esse dado para só então a gente ter condições de tratar ele, manipular e gerar nossos gráficos. Vamos lá para o slide? Bom, o princípio, quando a gente fala de dados, né, a gente parte desse conceito de análise, né? Então, basicamente, gente, o que o trabalho de análise de dados exige, basicamente, né, o conhecimento do dado, que é o que eu estou mencionando com você agora, né? Obviamente, eu não tenho como pegar um dado, eu vou mostrar isso para vocês até o final da disciplina, um dado pronto que a gente chama de dataset. A gente vai ter uma aula específica que eu vou trazer, inclusive, um dataset para você, um dataset para vocês trabalharem com ele, tá? Quando a gente pega um dado, esse dado na sua forma estruturada, independente de como ela seja, a gente precisa entender esse dado, tá? A gente precisa conhecer esse dado. A relação dele e a sua origem com os seus tipos, tá bom? Eles podem ser classificados, basicamente, a gente vai falar desses três aqui, ó. Os dados, eles podem ser estruturados, não estruturados e semi-estruturados, tá? O que eu quero dizer com dados não estruturados, semi-estruturados, enfim. A gente está trabalhando com dado e a gente precisa categorizar esse dado. Esse é um princípio de qualquer análise de dado em qualquer área. Você vai trabalhar com dados financeiros, você precisa categorizar, organizar e categorizar. Você vai trabalhar com dados médicos, categorizar. Você vai trabalhar com dados econômicos, categorizar, tá? Então, a gente está organizando minimamente uma estrutura, né? A gente está fazendo uma organização
para que vocês entendam como é que funciona essa coisa da categoria do dado, tá? E eu trago para vocês 3, vamos lá para o slide. Primeiro dado estruturado, tipo, né? A categoria tipo estruturado, um não estruturado e um semi-estruturado, tá, gente? Isso aqui, acho legal mencionar que quando a gente fala de dado estruturado, você vai ter essa situação. Você quer ver um exemplo simples de uso de dado estruturado, não estruturado, semi-estruturado? Se você for ao concluir, por exemplo, um curso de graduação que você realiza uma pesquisa de campo, você aplica um questionário e esse questionário vai coletar vários dados. Você vai ter que categorizar esses dados, tá? Então, o conceito que eu trago para vocês, ele se aplica a tudo, não só a ciência de dados, não só a análise do dado, mas a várias áreas, tá? Vamos lá para o slide. Bom, os dados estruturados. O que são esses dados estruturados? Eles possuem uma estrutura definida, tá? Por isso que a gente fala estruturado. Eles estão apresentados em um formato tabular e podem ser armazenados e manipulados em um banco de dados relacional. A gente vai falar um pouco sobre banco de dados relacional, tá? Fiquem tranquilos, não, a intenção não veja bem, a gente não vai trabalhar com banco de dados durante a aula. Eu vou mostrar um código para vocês de exemplo, vocês podem fazer com base na disciplina de vocês de banco de dados, se vocês trabalharem, por exemplo, com um banco relacional MySQL, você pode fazer um teste com MySQL ali, organizar o código e fazer o exercício de manipular ele aqui com Pandas, tá? Mas basicamente banco de dados relacional eu vou mencionar com vocês no momento correto. Vamos lá para o slide? E os dados não estruturados? O que são esses dados não estruturados? Eles não estão, veja bem, eles não estão disponíveis em um formato tabular, que a gente chama, né? Alguns exemplos de dados não estruturados são arquivos de áudio, MP3, e eu vou fazer um exercício bem legal para mostrar para vocês uma coisinha relacionada a arquivo de áudio, arquivos de imagem, arquivos de texto, dentre outros tipos, tá? A gente tem aí os não tabulares, que são os não estruturados. Os semi-estruturados, o que são esses dados semi-estruturados, né? Eles não possuem um formato tabular, tá? No entanto, eles são estruturados por tags, utilizadas por uma hierarquia de dados. E aqui é legal, a gente tem o JSON e nós temos o XML, que são padrões de arquivo, bem legal isso aqui, porque eles são padrões de arquivo, por exemplo, de comunicação na internet. Você vai fazer o envio de algum dado via internet de um lugar para outro, você pode usar o padrão JSON. Você vai implementar algum código, sei lá, programação para web, para back-end, utilizando Java Servlet. Então, você pode usar o XML, que é muito comum, são padrões muito comuns nesses campos da tecnologia, de programação, de desenvolvimento, tá? JSON, tem uma disciplina que a gente estudou, programação web, que a gente mexe um pouquinho com o JSON no padrão, na estrutura do JSON para fazer o uso dele na programação web, para vocês terem uma ideia. Um código que eu vou mandar para um servidor, que eu vou receber uma página via JavaScript, enfim, é legal perceber que as tecnologias, elas estão presentes, né? Elas se fazem presentes em várias áreas de atuação aí, da área das tecnologias de informação e comunicação. Não é diferente aqui com a análise de dados, tá? Manipulação de dados, análise de dados, a gente tem aí os dois padrões permeando o conceito de dados semi-estruturados, como modelo, né? Como base para um tipo de dado semi-estruturado. Legal? Vamos para o slide? E aí, alguns arquivos de leitura, tá? Eu estou falando para vocês aqui, isso aqui eu vou mostrar para vocês, porque tem aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, eu tenho um link específico e, na verdade, isso aqui foi um recorte, tá? Ele nem pega tudo, toda a lista que tem disponível de funções prontas. Eu peguei só uma aqui, que basicamente a gente vai utilizar, por exemplo, arquivos do tipo dados, data description, né? Arquivos do tipo CSV. A gente tem ali as funções reader é leitura, tá, gente? Writer é escrita. Então, por exemplo, a gente tem as funções de leitura, o read underline CSV. E a de escrita. O que é a de escrita, tá? Só para que você entenda. Uma função de escrita é quando eu pego, por exemplo, um dado. Imagina que eu criei um dicionário e quero converter usando pandas ali esse dicionário para um arquivo do tipo CSV. Então eu uso essa função de escrita, né, to underline CSV,
para converter aquele dado, aquele dicionário criado em Python, num arquivo CSV. E assim, sucessivamente. Olha aqui que legal, ó, eu tenho um padrão para JSON, o LaTeX, eu não sei se vocês conhecem, o LaTeX, alguns pronunciam, né? O LaTeX ele é um código utilizado para escrita de documentos. Por exemplo, eu fiz toda a minha dissertação de mestrado usando o LaTeX, que é muito útil porque ele já formata o documento nos padrões, a norma e tudo mais. É bem legal, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho também, se você olhar aqui embaixo, ó, as funções respectivas para o XML, que eu acabo de mencionar com vocês, tá? Mas se você, sugiro fortemente, vou até apagar aqui as anotações, sugiro fortemente que você acesse esse link, tá aí no slide, no material da aula, tá? E dê uma olhada na relação completa aí de funções prontas, tá, gente? Essas funções, elas são primordiais aí para o trabalho de análise de dados e elas vão ser úteis para você em algum momento, se você opta por esse caminho de mercado aí, tá? É interessante você conhecer, porque vai existir alguma situação em que você vai trabalhar, você vai mexer com análise de dados, que vai demandar para você um conhecimento de alguma dessas funções que talvez não dê tempo de nós explorarmos aqui durante a aula, tá? Então, por favor, fica a dica, sigam essa dica com carinho, acessem o link e deem uma lida ali na relação de funções para se familiarizar com elas, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí eu trouxe um exemplozinho prático para vocês. A gente vai criar um arquivo, ó, vamos partir de um exercício contrário. Agora a gente vai criar um arquivo .csv. Eu acho que eu vou fazer 2 exemplos com você, tá? Para vocês aí. Eu vou fazer um exemplo mais simples e vou fazer um outro usando outro tipo de separador, mas já eu explico isso para vocês. Então é o seguinte, a gente vai criar um arquivo do tipo CSV. Para criar um arquivo do tipo CSV, arquivos do tipo CSV, basicamente, eles são arquivos de texto puro, tá? Então, um programinha simples que você tem no seu computador, um bloco de notas, eu vou usar um específico aqui, um bloco de notas, enfim, ele vai ser útil para você. Vamos lá para o slide? Então, só para a gente fixar, ó, criação de um arquivo CSV, e aí a gente vai fazer desse arquivo, gente, essa tabelinha que você está vendo tal como ela está aqui, ó. Eu vou te chamar a tua atenção por uma coisinha. Eu tenho aqui em cima o que seriam colunas, por exemplo, ID _ cliente, idade e status _ civil. Nota que eu não uso espaço e nem acentuação, tá? Então eu adoto um padrão para trabalhar com dados que eu acho que é mais interessante, assim, fica mais condizente. Vamos lá, eu vou convidar para ir para a tela do notebook comigo e a gente vai fazer um exercício prático agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu editor de texto que eu tenho aqui no meu computador. Ele é semelhante aí ao Notepad, bloco de notas, tá, gente? Não se preocupe, pode abrir no seu caso tranquilo. Eu vou fazer essa tabelinha tal qual ela está ali na tela do slide. Vou fazer fielmente, ó. ID _ cliente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte para ficar um tamanho mais legível, tá? Olha lá, legal. ID _ cliente, aí eu vou usar aqui, ó, para separar a vírgula, tá? Fiquem atentos a isso. Eu vou até aumentar um pouco mais para a gente não correr risco. Vamos lá, deixa eu colocar maiorzinho. Colocar 30. Vamos lá, pronto. ID _ cliente, vírgula. Aí eu posso, depois da vírgula, usar um espaço para ficar organizadinho, tá? Idade, vírgula, espaço, status _ civil. Então ali, ó, eu tenho o que seria uma coluna, 2 colunas se fosse uma tabela, tá? 3 colunas. Vou para a linha de baixo. Na linha de baixo eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar primeiro o código relacionado ao que seria a primeira coluna. Então, é o ID cliente, eu vou colocar um código que seria o ID do cliente. Eu vou colocar código 1, vírgula, a idade que seria do cliente. Qual a idade que eu vou colocar? Vou colocar aqui, lá no slide, tá? Eu vou colocar diferente do slide para vocês verem que a gente está fazendo com dados diferentes, tá? 54, vírgula, e o estado civil eu vou colocar solteiro. Vou dar um Enter, vou criar mais 2 linhas, tá? Vou continuar com o ID cliente na sequência, então tá 1, eu vou fazer 2. Opa. 2, 45, casado,
367 viúvo, tá? Estou fazendo dos 3 jeitos aqui. O que é legal aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo, vou vir aqui, salvar como, vou colocar ele no lugar temporário, que para mim não vai ser útil depois. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo, ponto, e aí eu defino a extensão do arquivo, CSV, tá bom? CSV, olha lá, ó, o que eu estou fazendo, ó, exemplo.csv, tá bom? Vou definir, estou dizendo que esse arquivo é um arquivo do tipo CSV. Nota o seguinte, quando eu salvo, o meu editor ele automaticamente marca de cor diferente aquilo que é número, tá? Então, acabei de criar o meu arquivo .csv, legal? Vou abrir o meu idle aqui, que a gente já viu isso na aula passada, tá? E vou fazer os comandos que estão ali no slide, ó. Import pandas spd. Eu já tenho o pacote pandas instalado, lembrando, tá? Se você, gente, não tiver o pandas instalado, você tem que procurar na documentação para fazer a instalação, porque ele não é instalado junto com o Python, tá? O Python ele vai básico. Então, você não consegue instalar o pandas ele não é instalado junto com o pacote do Python. Então, você baixa o pandas à parte e faz a instalação, tá? Então, importei o pandas ali, agora eu vou fazer a leitura. Lembra que eu mostrei para vocês na tela? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui df, recebe, né? Esse igual aqui, a gente lê ele num sentido de atribuição, recebe. PD, o que é o meu PD? PD é o meu pandas, que eu estou importando como PD, tá? Ponto, e aí eu acesso a função que eu quero utilizar. Nota que aqui no idle é legal isso, quando eu coloco o ponto e espero um pouquinho, ele vai me mostrar todas as funções que eu posso acessar aqui por causa do pandas, tá? Qual é a função que eu quero utilizar? Eu quero utilizar a read, de leitura, né? CSV, read underline CSV, que é a função para ler arquivos do tipo CSV. Agora eu vou colocar aqui dentro do parênteses, ó, vou abrir e fechar, e dentro do parênteses eu vou colocar o caminho do arquivo que eu acabei de criar lá no bloco de notas, tá? No meu caso aqui ele está aqui, ó, tmp/exemplo, eu só vi ponto exemplo, agora eu não lembro, vamos ver, exemplo 1, deixa eu ver aqui, exemplo.csv, exemplo.csv, fecho aspas, tá? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a leitura do conteúdo desse arquivo usando CSV, usando a função readCSV do pandas. Então, ele vai guardar essa leitura, o conteúdo dela dentro dessa variável, né? Vamos chamar de variável aqui, que eu estou chamando de df, ó. Dou um enter, nota que não deu nenhum erro, nem nada. Agora, se eu digitar df, o que tem que acontecer, gente? Vou abrir aqui o arquivo, só para vocês verem, tá? Ó, ele tem que mostrar para mim em 3 colunas, 1, 2, 3 e 4 linhas, tá? Os dados que eu digitei. Vamos lá ver, fazer o teste. df, pronto, tá lá, ó. ID cliente, 1, 2, 3, o número que eu coloquei. Idade, a idade que eu coloquei. E o status civil, tá? Também que eu coloquei, solteiro, casado e viúvo. Isso aqui está um pouco diferente do slide, mas é para fazer na prática com vocês aqui, tá? E é isso, ele mostra para mim o conteúdo do arquivo, tá? Tal como eu criei ele lá no formato CSV, usando a função de leitura específica para o arquivo, né? O arquivo do tipo CSV. Se eu tivesse tentado, por exemplo, usar uma função de leitura para um tipo de arquivo XLSX, que é um arquivo de planilha, não teria funcionado, porque a extensão do arquivo, a forma como o conteúdo é organizado, né, como o arquivo é lido, é diferente. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o arquivo CSV, eu vou até alterar o próprio arquivo que está ali, não vou mexer, criar nada, eu vou fazer uma separação de um jeito diferente. Vamos lá para o slide? Eu vou te mostrar no slide primeiro, tá? Nesse caso aqui, nota que eu separei os dados, né, com vírgula. Todos eles eu separei com vírgula em todas as linhas, tá? Eu posso fazer o uso do ponto e vírgula, que é um separador também que pode ser utilizado. Está aqui o ponto e vírgula. E onde eu coloquei vírgula antes, eu coloco ponto e vírgula agora. Só que isso tem uma implicação, tá? Fazer essa alteração no código, gente, tem uma implicação na hora de fazer a leitura.
quando eu for fazer a leitura usando pandas do dado desse arquivo CSV, eu tenho que usar uma flagzinha ali para dizer que os separadores dele é ponto e vírgula. Vamos lá para o slide, para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática, tá? Tá aqui, eu vou usar o mesmo arquivo, tá? Vou lá abrir ele. Vou tirar os separadores que eu tinha colocado, que era vírgula, agora eu vou colocar ponto e vírgula, tá? Onde tem vírgula, eu apago e coloco ponto e vírgula. É possível organizar. Pode ser que você se depare com uma situação em que o separador foi feito por alguém usando ponto e vírgula. Então, você sabe que é possível tratar esse separador dessa forma, tá? Ó, vim aqui, salvar, vou fechar o arquivo. Agora eu vou lá de novo no meu idle e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. df, novamente, vou usar a mesma variável, ou seja, ela vai sobrescrever, vou fazer o seguinte, ó, df2, ela vai sobrescrever, tá? pd.read_csv, passando o caminho do meu arquivo. É o mesmo arquivo no mesmo lugar, só alterei ele e sobrescrevi o conteúdo dele, tá? Agora, se eu digitar df2, olha lá, opa, esqueci de um detalhe, vou copiar aqui, eu tenho que setar a flag que eu mencionei, né? Qual que é a flag? Ó, depois do caminho do arquivo, eu tenho que colocar ela sep, que é de separador, né? Igual, abro aspas, coloco ponto e vírgula, fecho aspas. Estou definindo que o separador é o ponto e vírgula, tá? Se eu não defino, ele toma por padrão a vírgula. Como ele é ponto e vírgula, vamos lá, agora vai dar certo. df2, olha lá, do mesmo jeito que eu vou colocar df, que eu não sobrescrevi, né? Eu não criei uma outra variável aqui para fazer a leitura. E o df2 tal qual df, tá? Se você repara, ó, aqui se eu tivesse usado antes no exemplozinho, esse primeiro exemplo aqui, ó, que eu esqueci de setar a flag ali, né, o atributozinho dizendo que é ponto e vírgula, olha como é que ficou os dados, ó, eles ficaram separados com ponto e vírgula, ele não conseguiu tratar o dado, tá? Quando eu defino aqui o separador, ele já faz a correção para mim e aí eu consigo organizar tal como estava com a vírgula, beleza? Isso é uma forma diferente de usar aí as funções em pandas ali para a gente tratar o dado, para a gente fazer a leitura. O que a gente fez agora, basicamente, foi criar um arquivo do tipo CSV num programa simples, um bloco de notas, enfim, e depois ir lá fazer a leitura desse arquivo. Beleza? Vamos lá para o slide, continuar. Eu posso fazer a mesma coisa, olha aqui que legal, posso fazer a mesma coisa usando uma planilha. A gente vai fazer agora rapidinho, ó, a função read_excel, tá? Que é para leitura de planilha. Vamos lá para a tela do notebook novamente, que aí eu vou te mostrar aqui na prática, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu programa que eu tenho aqui, de planilha eletrônica, é a mesma coisa que o Excel, tá? Deixa eu abrir ele aqui, vou ampliar e vou fazer o seguinte, eu vou criar lá, ó, ID cliente numa célula, idade, status civil. Legal? Cada quadradinho desse é uma célula, tá, gente? Para quem não sabe aí, se estiver confuso com o que eu estou fazendo, então em cada célula eu vou digitar um dado. E aí nota que ele forma, é tipo uma tabela, né? Nota que ele forma as colunas e as linhas, né? Então no ID do cliente eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 2, 3, já vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, ID de cliente. A leitura ela é feita no sentido de coluna, tá? De cima para baixo, ó, ID cliente, 1, 2, 3, idade desse cliente. Vou colocar idades aleatórias aqui, 35, 43, 22. Então, ó, idade, leitura de cima para baixo, idade 35, 43 e 22. E o status civil também, ó, solteiro, casado, vou colocar casado 2 vezes. E aí, como é que eu faço a leitura da pessoa, do dado da pessoa? O cliente 1 tem 35 anos e é solteiro. O cliente de ID2 tem 43 anos e é casado. O cliente do ID3 tem 22 anos e também é casado, tá? E eu faço a leitura aqui nesse movimento de linha. Mas os dados são organizados em colunas. Isso é meio que
tem meio que a ver com aquela questão do tabular que eu falava para vocês, tá? Vou fazer o seguinte, vou salvar esse arquivo, vou salvar ele lá no temporário também. Vou colocar ele aqui, exemplo, eu tinha feito o exemplo lá, vou fazer exemplo 1, XLSX, ou eu posso trocar aqui também, ó, XLSX, tá? Salvei. Vamos lá no, tá aqui, ó, exemplo 1, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó, exemplo 1 ponto XLSX, tá? É o arquivo que eu acabo de criar, que está guardando para mim o conteúdo ali que eu acabei de mostrar para vocês, ó, tá? Vou fechar ele. Vamos aqui no idle. Deixa eu dar pular umas linhas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou df3, eu não vou sobrescrever não, tá? Então eu vou fazer sequencial. O primeiro df foi um arquivo de CSS utilizando vírgula como separador. O segundo df, né, o df2, foi um arquivo de CSS usando ponto e vírgula como separador. E o df3 vai ser o Excel, tá? Então eu vou fazer assim, ó, pd, vou chamar aqui o pandas, lembrando, né? A primeira coisa que eu fiz, ó, eu importei o pandas e disse que eu ia chamar ele de pd, tá? Então toda vez que eu uso pd, é como se eu estivesse chamando pandas aqui. E eu vou acionar do pandas a função específica para a leitura de arquivos do tipo XLSX, né, que é arquivos criados pelo programa Excel. Ó. Read underline Excel, passando o caminho do arquivo, tá, gente? Então, ó, TMP no meu caso, atentem a isso, ó, esse caminho é o caminho que eu estou usando aqui no meu notebook. Vocês têm que colocar o caminho que vocês estiverem usando na hora de fazer esses exercícios aí na prática, tá? Se você não fizer isso, vai dar erro. Exemplo 1.xlsx, que é a extensão do arquivo, tá? Vamos ver se vai dar certo, legal. Então, em teoria, para ficar tudo certinho, né, o que eu tenho que fazer? Se eu digitar df3 aqui, ele tem que me mostrar os dados como está aqui, ó. Só que são os dados diferentes, porque eu digitei diferente, né? Vamos ver? Legal, ó. Então, eu tenho dois casados, que eu falei, o de 43 anos e o de 22, ambos casados, e o de 35 solteiro, tá? Tá lá na planilha. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e li ela e guardei a leitura dela, dos dados dela, usando a função do pandas, read Excel, underline Excel, né? Por causa que eu estou chamando pandas, óbvio, e guardando numa variável chamada df3. Então, toda vez que eu digitar esse df3, ele expõe para mim, né? Ele imprime na tela para mim a leitura que eu fiz do conteúdo da planilha, tá? Ele vai mostrar ali na tela para mim, e aí eu consigo olhar para esse dado, se não fui eu que criei, e organizar ele, pensar numa forma de começar a tratar esse dado. Por enquanto eu estou só acessando ele, eu ainda não estou analisando, tá? Vamos lá para o slide. Bom, a gente já fez a parte de leitura desse dado, né? A gente buscou esse dado tanto em arquivos do tipo CSS, quanto em arquivos do tipo XLSX, ali, que é de planilha. E agora a gente vai pegar um dado e vai escrever ele. Eu posso tanto pegar ele, por exemplo, do CSV ali, e gravar ele, escrever ele no arquivo de planilha, como eu posso fazer o inverso disso, tá? Ou ainda, que é o que eu acho que eu vou fazer com vocês agora, é criar um dicionário em Python e fazer a leitura desse dicionário e depois criar um arquivo a partir desse dicionário, tá bom? Vamos lá para o slide. Antes de mais nada, a gente viu que existem aí, a gente está falando agora de escrita, tá? Antes nós falamos com ênfase a questão da leitura, agora a gente está falando de escritas. Então, por exemplo, nós vimos que para ler um arquivo do tipo CSV, nós temos uma função do pandas específica para isso. Read CS_CSV. Da mesma forma, uma função do pandas para ler arquivo do tipo Excel, né? Arquivo de planilha eletrônica. Agora, para escrita, ó. A gente vai falar da escrita, nós temos, vamos falar dos dois tipos de arquivo, porque não dá tempo da gente falar demais, tá? Mas volto a dizer para vocês, façam acesso naquela relação de funções que eu mencionei no começo da aula,
conhecer aquela relação de funções vai permitir a você ter condições de definir, né, de pensar o que você consegue fazer com pandas quando for relacionado à análise de dados. Então, você tem que conhecer para você saber o que você pode fazer. Leia, por favor, tá bom? Vamos voltar no slide? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai escrever o dado, tá? Para escrever, nós temos a função to_CSV e to_Excel, que são as duas existentes aí para a escrita de dados, para a gravação de dados, para pegar um dado e colocar ele, criar um arquivo para a guarda desse dado, tá bom? Vamos lá no slide. E aí, na prática, é assim, ó. A gente vai criar um arquivo simples. Na verdade, eu vou usar o mesmo arquivo que nós já criamos. Vocês estão vendo aqui o printzinho dele, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Nós já temos ele lá, ID cliente, idade, status civil. Ele já está, o que eu estou chamando de povoá-lo aqui, né? Ele já está povoado porque nós já criamos esse arquivo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Essa parte do slide foi aquilo que eu já falei, aquela ênfase que eu dei para vocês de que a escrita, nesse caso, para esse exercício prático que a gente vai fazer agora, tem que ser exatamente igual a isso aqui. Porque aqui, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou usando como separador a vírgula, tá? Na sequência, eu não vou usar a flag que seta o tipo de separador. Portanto, para você fazer comigo, você tem que fazer exatamente. Se você estiver na sequência como eu estou no computador, basta usar o arquivo. Na verdade, eu vou ter que alterar, porque a última alteração que eu fiz, eu coloquei como separador o ponto e vírgula, tá? Então, a gente vai usar por padrão a vírgula para esse exercício. Vamos lá para o slide? Aí eu vou fazer o seguinte, agora, ó, eu não preciso, como eu estou ali com o meu idle aberto, presta bem atenção nisso, tá? Eu não preciso importar de novo o pandas, ele já foi importado. Eu já mencionei isso para você na aula anterior, que enquanto eu tiver com o idle ali, né, aquele ambiente do Python, aquilo ali sim ele é instalado junto com o Python. Enquanto eu tiver com o idle aberto, já tiver feita a importação do pandas, enquanto ele estiver aberto eu consigo trabalhar com a importação já feita, tá? Eu não preciso fazer essa importação novamente. A não ser que, putz, fechei o idle sem querer, vou levantar, vou sair, daqui a pouco eu volto. Então aí sim você tem que abrir e fazer novamente a importação, porque ele está guardando as informações em tempo de execução. Enquanto ele está sendo executado, ele guarda. Depois que você fechou, ele perde tudo. Então eu faria a importação de novo. Agora eu não vou fazer. Vamos lá para o slide. Então essa primeira linha que eu marquei aqui, eu não vou fazer, tá? Vamos para a tela do notebook? Que aí eu vou te mostrar na prática. Deixa eu, antes de mais nada, eu vou fazer a alteração no arquivo. Vou tirar os separadores ponto e vírgula. Daria para fazer com ponto e vírgula, Léo? Dá, tranquilo, tá? É que eu quero conduzir numa linha, porque basicamente, e muito provavelmente, quando você for trabalhar com dados, é muito provável que você se depare mais com essa situação da vírgula, tá? Eu usei o exemplo do ponto e vírgula para você saber que é possível. Então, vou voltar para a vírgula, que agora a gente vai trabalhar só com ela, tá? Vou voltar para o meu idle. E agora o que eu vou fazer? Como eu falei, o import pandas eu não preciso fazer mais. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui TB de tabela e vou fazer a leitura dela, tá? PD, para quem não lembra, novamente, ó. PD é o pandas que eu importei aqui de definir ele para ser chamado de PD para ficar mais fácil, tá? Pandas. PD.read, read CSV, o nosso arquivo é de CSV, mais uma vez, né? Coloco o caminho do arquivo, nesse caso aqui é o caminho do arquivo no meu computador, tá? Exemplo.csv. .csv, você vai colocar o caminho do arquivo no seu computador. Não precisei colocar aqui, setar o separador para ponto e vírgula, tá? Porque está como vírgula. E agora eu vou fazer aqui, ó, TB. Legal, acabei de fazer a leitura dele, tá? Vou fazer o seguinte, na sequência, isso aqui a gente já fez, eu vou fazer, eu vou converter esse dado para planilha, tá? Ele está como CSV, agora eu vou escrever ele para planilha. O que é que eu vou fazer? Eu estou usando o TB aqui, vou fazer assim, ó, tb.to_Excel, ó, tá? E aí vou fazer o seguinte, tabela.xlsx.
Eu vou colocar o caminho igual isso. Mesmo lugar, senão eu fico espalhando o arquivo no computador, depois eu não acho. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando o conteúdo da variável TB, que foi lido pelo pandas e pela função read_csv, porque ele leu um arquivo do tipo CSV, né? E estou fazendo o seguinte, estou pegando esse conteúdo e usando a função to_Excel, estou escrevendo ela para um arquivo do tipo Excel. Opa, apaguei. Espera lá. tb.toExcel, caminho do arquivo, tmp, tabela.xlsx, legal, tá aqui, ó. Então, fiz a gravação dela, tá? Tabela.xlsx. Vamos lá ver se tem um arquivo. Olha o que apareceu aqui, ó. Não tinha antes, tá? Vou mostrar para você, vou criar mais uma chamada tabela 1, só para você ver que não estava ali, que eu não mostrei antes, tá? Tabela 1. Vou colocar underline 1. Olha lá, ó, tabela underline 1, tá? Se eu abrir o arquivo, olha lá que legal. Ele vai mostrar para mim os dados que eu digitei lá no meu CSV. Deixa eu abrir aqui para comparar. Aqui. Ó, vou colocar aqui embaixo. ID cliente, idade, 1, 2, 3, idades 54, 45, 67, status, solteiro, casado e viúvo, tá bom? Converti ele de CSV para Excel. Acabo de fazer isso. Deu para entender como é que funciona essa questão da escrita, da leitura do dado e da escrita do dado? Tá? Então, é só para você, fazendo esse exercício, estou fazendo bem simples para não ficar confuso. Eu li um arquivo do tipo CSV, guardei ele numa variável utilizando pandas e a função de leitura do arquivo do tipo CSV. Depois peguei o conteúdo dessa variável e escrevi ele num arquivo do tipo Excel usando a função de escrita, tá bom? Vamos lá para o slide? Do mesmo modo, eu consigo, usando a função to_CSV, escrever o dado numa função, num arquivo do tipo CSV, tá? Aqui eu trago até um destaque aqui embaixo, que você quando está manipulando dado, você precisa tomar muito cuidado com os nomes dos arquivos, com os nomes das variáveis, que você pode, num lapso ali de distração, cometer um erro gravíssimo que pode te tomar um tempo valioso de trabalho, que é essa coisa de, por uma distração, uma bobeirinha, você sobrescreve os dados já tratados, tá bom? Então, fica atento a isso para não cair, não cometer esse erro, não cair, ter esse risco aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como criar um dicionário, né? A pergunta que eu faço para vocês, vamos lá no slide. Como criar um dicionário com dados, e aí lembra, tá? Dicionário é um recurso que eu tenho ali do Python, que eu posso utilizar para criar, para fazer um conjunto de dados ali, tá? Então, como é que eu faço para criar um dicionário com dados de clientes e utilizando pandas, um arquivo CSV a partir dele? Então, eu quero criar um dicionário e do meu dicionário criar um arquivo do tipo CSV. Pensou um pouquinho? O que você acha que dá para a gente fazer? Vamos lá para a solução que eu vou mostrar para você. Então tá aí, ó. Eu trouxe pronto, mas a gente vai fazer agora na tela do computador. Deixa o slide aí, vamos para a tela do computador. E eu vou fazer junto com vocês o que está no slide na prática para você entender. Eu estou chamando um exemplo básico, estou chamando de cadastro cliente, tá? Vou chamar só cadastro aqui para variar do slide. E aí, como a gente conversou na primeira aula, a gente tem um jeito de escrever dicionário em Python, tá? Como é que eu faço isso? Sinal de igual de atribuição, abro chaves, já vou fechar aqui. Abro chaves, então, nome, 2 pontos, abro o colchete e os nomes, tá? Sempre texto entre aspas ou apóstrofo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, isso, ponto e vírgula. Vou colocar aqui Leonardo, aí entre um valor e outro eu coloco uma vírgula, vou colocar aqui Moisés, está me ajudando hoje aqui, e vou colocar
João. Opa, João. Fechei, opa, aspas, fechei o colchete. Nota o seguinte, tá? No meu caso aqui, ó, se eu não fechar aspas e fechar o colchete vai ficar da cor verde, como no texto. Então, eu já sei que eu errei alguma coisa, tá? Volto, fecho aspas, fechei o valor da primeira coluna ali. Eu posso fazer, se eu quiser, até aqui, ó. Opa, deixa eu copiar para não perder isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Na chave... Isso. Eu quero fazer o seguinte aqui. Isso. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar, eu quero fazer linha por linha separado aqui, para você ver que é possível, tá? Eu abro as chaves e não fecho, tá? Porque eu fechei antes e eu não tinha reparado. Se eu der um Enter, depois desse conjunto de dados, eu tenho que separar por vírgula, tá? Dei uma vírgula, dei um Enter, ele vai para a linha de baixo, ó. Agora eu posso digitar aqui, por exemplo, CPF. CPF, 2 pontos, aí, ó, 2 pontos para separar a chave dos valores. Abro o colchete, como o CPF é número, eu coloquei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eu tenho 1, 2, 3 nomes, então eu vou colocar 3 CPFs, tá? Colocar números quaisquer aqui, só para a gente ter... Colocando a quantidade exata dos CPFs, fecho o colchete e vou dar mais uma vírgula, né? E mais um Enter, ó. Fone. Isso aqui é legal para organizar, tá? Ponto e 2 pontos, coloco 2 pontos dentro da aspas para formatar aqui para ficar com 2 pontos, tá? Ficar bonitinho. E aí os 2 pontos depois da aspas para separar a chave dos valores dela, tá? Então, ó, colchete, vou colocar aqui números quaisquer, tá? Vírgula, vírgula. E aí eu terminei, fecho o colchete e fecho a chave. Olha só o que acontece, ele marca tudo, ó. Fechei a chave, então eu posso separar linha por linha ou eu posso digitar seguido aqui, tá? Na aula anterior, se não me falha a memória, a gente fez digitado seguido, né? Então isso aqui é uma possibilidade também. Fechei o colchete, dei um Enter. Se eu digitar aqui cadastro, olha lá, ele vai mostrar para mim o dicionário seguidão, tá bom? Como eu teria digitado. Agora o que eu vou fazer, ó? Data igual. O problema é como é que eu faço para ler um dicionário e converter ele num arquivo CSV, não é isso? Data igual pd.dataframe. Nota, deixa eu fazer cometer um errinho proposital aqui, ó. Passando cadastro, que é o meu dicionário, tá? Dei um Enter, ele vai dar um erro para mim, ó. No attribute name, aí, ó, data frame, tá? O que está errado aqui? É simples. Vou copiar para não perder tempo digitando. O data frame, o D é maiúsculo. Olha a importância. Isso aqui tem a ver lá com aquela questão dos conceitos de orientação a objetos e tudo mais, tá? A função ela foi escrita com D de data maiúsculo e o F de frame maiúsculo, né? Usando o conceito de camel case aqui. Para quem mexe com programação sabe o que eu estou dizendo. As primeiras letras das palavras, todas elas juntas, sempre as primeiras letras maiúsculo, tá? Então, se eu fizer agora, deu certo, ó, porque eu tinha digitado data frame antes com D minúsculo. E ele não existe. Agora, o que eu vou fazer? Data. Olha lá, ó. Ele pegou o meu dicionário que estava nesse formato e organizou ele em colunas. Percebe? A sequência das coisas como elas têm que ser feitas. Então, eu tenho um dicionário que não tem formatação, eu preciso formatar esse dicionário numa estrutura, né, de dados, estruturar esses dados de uma forma que eu possa escrever ele no arquivo CSV. Como é que eu faço para escrever ele no arquivo CSV agora? Data.to_CSV, passando o caminho do arquivo que eu quero. Vou colocar aqui cadastro clientes.csv, fecho aspas e fecho parênteses. Vamos lá, antes de eu dar Enter aqui, ó. Nota que eu não tenho nenhum cadastro.csv, né? Vou dar um Enter. Olha lá, ó, cadastro clientes.csv. Se eu abrir ele agora, opa, abri no programa errado.
abrir com outro aplicativo, é esse aqui. Olha lá como é que ele ficou formatado, ó. Separado por vírgula, que é o padrão quando a gente fala de CSV. Legal? Então, isso aqui é uma forma da gente organizar os dados e eu acabo de resolver a situação, problema que eu propus para vocês, que era de como criar um dicionário, colocar os dados desse dicionário usando pandas, usando Python para a criação desse dicionário, numa variável usando pandas e depois usar a função de escrita desses dados no arquivo do tipo CSV que a gente já tinha feito antes. Então eu estou repetindo o exercício para a gente fazer um movimento de fixação aí do que está sendo passado para você. Legal? Vamos lá para o slide. A gente já está falando um pouquinho de formatos, mas a gente vai falar agora com mais ênfase a dados e formatos. Tá bom? Vamos lá para o slide. Um exemplo que eu quis trazer para vocês é falar um pouco de formato binário, tá? Eu acho que não vai dar tempo de mostrar para você um exemplo de formato binário, mas eu trouxe no slide uns prints que eu fiz, né, em casa para preparar para vocês e deixar prontinho. Mas essa é uma das formas mais fáceis de guardar os dados, tá? De forma eficiente em um formato binário. Então, é isso que a gente fala de formato binário. Para isso, a gente usa o recurso de serialização chamado Pickle, tá? No Python, ele é nativo. Então, a gente pode usar o Pickle nativamente no Python ali. O módulo Pickle, ele implementa protocolos binários para serializar. Gente, o que é serializar e desserializar? É como se eu pegasse algo, imagina assim, ó, eu vou fazer uma analogia para você fixar o sentido da palavra serializar e desserializar. Imagina que eu queira pegar um gráfico, vamos pensar num quebra-cabeça. Então, eu quero desmontar esse quebra-cabeça, guardar ele para remontar de novo. Então, o princípio de serializar e desserializar é isso. Eu desmonto algo para montar depois. E aí, no meio do caminho, no caso do Pickle aí, ele tem uma forma de guardar esse dado. Quando eu desmonto ele precisa ser guardado, armazenado. Quando eu guardo ele, existe uma forma de eu estruturar esse dado, que é o formato binário, tá? Então, é como se eu embaralhasse aquilo ali, guardasse no formato binário e depois fosse desserializar, e aí eu remontasse ele desfazendo o formato binário e colocando ele no formato anterior, e vice-versa, tá? Vamos lá para o slide. Então, o sentido de desserializar e serializar é isso, usando esse módulo Pickle aí, tá? E uma estrutura de objeto Python. O pickling, que a gente chama aqui, né? É o processo pelo qual uma hierarquia de objetos Python é convertido em um fluxo de bytes. E o unpickling, que é o que eu acabei de mencionar para vocês no português, é a operação inversa, tá? Em que um fluxo de bytes é novamente convertido, né? Um arquivo binário, ele é convertido de volta para uma hierarquia de objetos. Ele é reorganizado, tá? E aí, na prática, é isso, ó. Eu tenho um arquivinho aqui, que você está vendo, eu trouxe um exemplo, eu criei um documento e transformei ele em arquivo Pickle. Eu posso até fazer aqui com esse arquivo que nós temos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês usando esse exercício que a gente acabou de criar. Ó, eu uso o toPickle, né? toPickle, para escrita. Vamos ver? Eu vou criar esse arquivo, vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para você na prática. Eu vou aproveitar, acho até que eu já pensei nisso mesmo, e vou dar continuidade a isso que eu acabei de fazer. A gente acabou de criar um arquivo do tipo CSV, legal? Esse arquivo, ele é esses dados aqui, ó, tá? Então, vou mostrar para você na prática para você entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui e vou escrever ele usando o Pickle, olha lá. Data.toPickle. P-I-C-K-L-E, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esses dados aqui em arquivo do tipo binário e vou abrir para você, tá? Para você ver. Eu vou colocar lá tmp/cadastro.pkl, que é a extensão do Pickle, tá? pkl, aspas, e fecho parênteses, cadastro.pkl.
Se você notar aqui para cima é pasta, ó, eu não tenho o cadastro.pkl, tá? Vamos lá, eu vou criar ele agora. Pronto. Se eu for olhar aqui, olha lá, cadastro.pkl, tá? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir um terminal aqui. Deixa eu ver aqui, cadastro.pkl, tá aqui, ó, cadastro.pkl, tá? Eu vou usar um editor que eu tenho aqui, mcedit cadastro.pkl, que é o mesmo que eu usei para fazer o print da tela que eu mostrei para vocês, ó. Aqueles dados aqui, que vocês estão vendo aqui, eu converti eles em binário. Como é que é o binário, gente? É isso aqui que vocês estão vendo. Ó, ele mostra para mim pandas ali, core, frame, usando data frame, mas ele não mostra os dados, ó. Essas linhas pretas possivelmente são os dados, mas convertido para código binário. Código binário a gente não entende, né? Código binário é um código próprio dos computadores e tal. Então, ó, só para vocês terem uma noção de como é isso. E aí eu posso, já aproveitando que eu estou na tela do computador para a gente ganhar tempo, fazer um movimento contrário, tá? Imagina que você receba aí um arquivo do tipo pickle, tá? Convertido aí foi serializado com o pickle, tá? Usando o PKL ali de extensão. Agora você quer converter ele de novo, voltar ele para o que era antes. Eu tinha um arquivo data aqui, eu vou fazer um data2.pd, porque a gente agora vai usar o pandas para fazer a leitura, né? Opa, data2 igual a pd, deixa eu só ver se é pd mesmo, isso, ó, portei o pandas como pd, pd.read pickle, olha lá, usando a função específica tmp/cadastro.pkl, que eu criei aqui na linha anterior, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui e salvar aqui nesse data2. Eu vou fazer só um. Ó, se eu digitar data2, só para você ver, eu não tenho nada, tá? Então, criei o data2, dei um enter, fiz a leitura. Se eu digitar data2 agora, olha lá os dados novamente, foram trazidos de volta à vida, né? Eles estavam mortos e foram ressuscitados aí do binário para um formato que nós compreendemos, tá bom? Já fiz, se você olhar no slide comigo agora rapidinho, eu já fiz esse segundo exercício aqui, que é trazer ele do pickle para uma forma legível ali do tratamento de dados usando pandas, tá? Esse outro exemplo aqui é um exemplo para mostrar para você um outro arquivo, como ele é organizado, por exemplo, um arquivo de música. Esse aqui, se eu não me falha a memória, eu peguei um arquivo de música, mas ele é muito semelhante ao que a gente acaba de ver na prática, tá? Mas para você ter uma noção de como esses tipos de arquivos, eles são organizados, né? Naquelas categorias que nós vimos no início da aula de hoje, né? Tipo de estrutura, estruturado, semi-estruturado, não estruturado. Então, aquele ali é um exemplo de um arquivo de som, para você ver que eu uso esse editor que eu tenho no meu computador, que ele lê. Porque arquivo binário, gente, na prática, você não consegue abrir ele com um editor comum, sei lá, um bloco de notas da vida, você não vai conseguir fazer a leitura dele adequada, tá? Você não vai ver o código como é binário, ali eu consigo, tá? É mais para você ter um parâmetro aí de comparação. Vamos lá para o slide? E aí a gente falava no começo sobre tabela relacional. O que é uma tabela relacional, né? Primeira coisa que a gente vai destacar aqui é a linguagem SQL, porque a gente está falando de bancos, vou colocar aqui do ladinho, relacionais. Quem estudou banco de dados aí sabe o que eu estou dizendo. Depois, qualquer coisa, se alguém não lembra, gente, que estudou e não lembra, dá um Googlezinho que vocês vão encontrar aí. Bancos de dados relacionais. Os bancos de dados relacionais, eles são chamados assim por conta da forma como eles organizam os dados que eles guardam, que eles armazenam. Então, por exemplo, esse aqui é um formato tabular, que nós falávamos agora há pouco, né? São os dados organizados em forma de tabela, tá? Então, é o que a gente chama de tabela relacional. E quando a gente fala de banco de dados, a gente fala de tabela de banco de dados relacionais, a gente fala de linguagem SQL,
que é a linguagem de manipulação de dados em um banco de dados, tá bom? Então, é o que a gente chama aqui, ó, de manipulação do banco de dados. Existem vários bancos de dados, você deve saber, né? Aquela velha máxima, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. Nós temos vários tipos de bancos de dados relacionais. Um exemplo deles é o MySQL, o SQL Server, o Oracle, enfim, Postgres, tá? Então tem vários aí que podem organizar o dado internamente no formato que eu estou mostrando para você no slide. Vamos lá. Um outro exemplo é uma tabela aqui com os dados do cliente. Aquele exemplo que eu criei para vocês agora há pouco só não tinha o status civil aqui, né? E um outro exemplo de tabela, uma tabela de produtos. Essas são tabelas que a gente chama de tabelas relacionais aí. A forma como elas organizam os dados, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu não consegui montar para vocês um banco de dados para a gente fazer um teste, mas eu trouxe aqui um código de como eu faço a conexão com o banco de dados. E aí eu vou explicar para vocês esse código se você quiser testar. Ó, eu estou usando o Pandas e estou usando a Create Engine. Dela eu estou chamando aqui, ó, o SQL Alchemy, tá? De dentro desse Create Engine. E estou chamando o Pandas também, tá? Então, basicamente, gente, aquilo que a gente vê na programação web, na disciplina de programação web, quando eu estou usando PHP para conexão com banco, por exemplo. Eu crio uma variável que vai ser a minha string de conexão. Eu não faria desse tamanho, tá? Mas eu escrevi grande assim para você ver. Eu colocaria uma variável mais curta. Mas é para você saber que isso aqui é a minha string de conexão. Usando Python, eu tenho essa linha de comando aqui, tá? O que tem nessa linha de comando? Ó, nesse caso, o banco MySQL, usando o PyMySQL. Aí eu passo o usuário desse MySQL, eu passo a senha, arroba o host onde está esse banco e o banco propriamente dito, o DB, tá bom? Então, nota que a minha string de conexão ela é organizada por partes, tá? Então, essas partes são primordiais que se façam as alterações aí para que a gente consiga fazer a conexão. E aí, ó, eu criei uma variável chamada conexão e chamei o Create Engine aqui, ó, underline, passando o quê? Passando a string de conexão que eu criei na linha anterior. E aí eu estou fazendo uma consulta, ó. A mesma regrinha lá das 3 aspas, lembra que eu mencionei com vocês sobre documentação? Então eu posso usá-las aqui para fazer um select, tá? Então eu estou fazendo um select, ID transação, ID produto, quantidades, da tabela vendas, quando o ID cliente for igual a 1. Fazendo uma consulta do cliente de código 1 ali, tá? E aí depois o que eu faço? Ó, usando Pandas, eu escrevo, crio uma variável chamada df, faço a leitura, né, o read aqui SQL, e nota que eu tenho consulta, vírgula, conexão, tá? Que é essa linha que está marcadinha aqui para vocês, que está fazendo a conexão com o meu banco usando a string de conexão que está na linha anterior. Uma coisa puxa a outra, tá? Então, se eu digitar, ele vai imprimir na tela para mim os dados dessa consulta do banco. E agora um pouco do data frame, né? O camarada que tem aparecido ao longo das nossas aulas, que é fundamental aí para o nosso trabalho com análise de dados e que a gente precisa conhecer mais a fundo. Vamos lá para a tela do slide. O que é o data frame, tá? Data frame são dados tabulares bidimensionais. É uma forma de organizar um dado, tá? Com tamanho que pode ser mutável e potencialmente heterogêneo, que significa dizer que os dados que eu tenho podem ser strings, podem ser inteiros, enfim. Eu posso ter tudo junto ali, né? Quando a gente fala heterogêneo, é isso. Se eu falasse homogêneo, que só aceita um tipo de dado, tá? A estrutura de dados também contém eixos rotulados, linhas, que é aquilo que eu acabei de mostrar para você, na tabela relacional, tá? Linhas e colunas. As operações aritméticas se alinham nos rótulos de linhas e colunas. Pode ser considerado, tá, um container do tipo dict para objetos series. A estrutura de dados principal do Pandas é o camarada mais importante
ali para o primeiro contato com o dado é o data frame, tá? Vamos para a tela do computador? Eu vou te mostrar como fazer uma consulta, que eu acho que, como a gente não tem tempo hábil de tratar toda a documentação, eu acho muito coerente mostrar para você como achar o dado. Deixa eu abrir o navegador aqui. Vou colocar aqui, ó, data frame. Caso você queira, né, fazer a leitura da documentação, que eu recomendo fortemente que você faça, vou te mostrar aqui, ó, pandas.dataframe. E aí o DataFrame, ele tem vários recursos que a gente pode utilizar. Olha só, eu vim cair nele, tá? Eu poderia entrar direto no site e vir parar aqui também, que é aqui na API de referência, etc, tá? Mas basicamente, olha só, o que eu tenho do DataFrame? Axis, columns, dtypes, empty, flags, ó, tudo isso aqui são recursos que eu posso utilizar. Por exemplo, a gente vai falar na próxima aula, se não me engano, do shape. Tá? Então, a gente consegue olhar na documentação, por exemplo, ver uma, ó, nesse caso, shape é uma propriedade do DataFrame, né? Então, ele me mostra o que o shape faz. Eu vou falar para vocês na próxima aula. Deixa eu pegar um outro qualquer aqui. Deixa eu pegar... Vamos achar size. Olha lá, ó. O size, ele pode me trazer, por exemplo, o tamanho, né? Então, ó, retorna o número de linhas de séries aqui, ó. Ah, tá, mais uma coisa, tá, gente? Se você não consegue ler o inglês, muito simples, ó. Copia isso aqui, abre um tradutor e faça a leitura da tradução. Por mais que ela não seja fiel, mas já me mostra, basicamente, o que eu consigo fazer aqui com a parte da documentação, tá? Isso aqui tá errado. If, é. Então, ó, já dá para você ter uma noção de como fazer isso. Isso aqui é fundamental para a compreensão da documentação. Se você não faz isso aqui, você não vai evoluir no estudo de análise de dados, você não vai avançar aí para a manipulação do DataFrame e, consequentemente, você vai falhar em algum momento que você tiver alguma coisa muito complexa que vai exigir de você um esforço muito grande, né? Então, leitura. Não fuja disso, porque isso aí ela é fundamental para aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Vamos lá para o slide? Então, por exemplo, é possível manipular um DataFrame, aqui está errado, é D maiúsculo, e obter informações pontuais. Se eu quiser, né, a partir de um conjunto de dados, eu posso ter uma informação pontual. Por exemplo, é possível obter somente informação de uma determinada coluna. Como é que isso é possível, né? Vamos aqui na tela do notebook. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo que está tá aqui. Eu vou fazer um novo exemplo com um dicionário, tá? Está na tela do slide, eu vou repetir ele para vocês. Dados, fazendo o uso daquele recurso que eu falei. Eu abro chaves e vou pular para a linha de baixo, tá? Então, estou criando um dicionário aqui. Vou chamar isso de ID cliente, 2 pontos, e vou colocar uns números aqui aleatórios, né? 120... 121, 122. Só três colunas, tá bom. ID clientes. Vou criar uma outra aqui de saldo. 2 pontos. Vou colocar valores também. 500, 556, 450. Vírgula, aspas novamente, tipo conta. Vou fazer assim, ó. Ponto e vírgula, e aí, opa. Colchetes, vou colocar aqui, corrente, poupança, tá dentro da aspas, eu posso colocar acentuação, porque isso aqui é texto, tá? Poupança, colocar corrente de novo. Pronto, terminei, fecho as chaves, acabei de criar um dicionário. Se eu digitar aqui dados, olha lá, o meu dicionário montadinho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a leitura desse dicionário, como a gente já viu. Vou colocar ele aqui organizadinho. df pd.dataframe, passando o meu dicionário. Opa, dados. Se eu digitar df agora, está aqui meus dados, ó. Poupança corrente, 120, 121, 122, tal qual
está no meu dicionário, tá? Não estou fugindo ali para não correr em confusão aí na leitura e no acompanhamento da aula, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu falei no slide que a gente pode fazer a impressão de um dado específico. Então, por exemplo, eu quero saber só o saldo dos meus clientes. Eu não quero saber quem é o meu cliente, não quero saber o tipo de conta dele. Eu quero só da coluna saldo. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar a variável que guarda para mim esses dados. Olha lá, df. Vou abrir um colchete e vou setar a coluna saldo, entre aspas. Saldo, entre apóstrofo, né? E fecho o colchete. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim só os dados da coluna 500, 565 e 450, da coluna saldo, né? Ah, Léo, mas eu quero dois dados. Eu quero o saldo e quero o ID cliente. Como é que eu faço isso? df, abro o colchete duas vezes. Olha lá, ID, underline cliente, abrindo apóstrofo sempre, tá? Vírgula, apóstrofo saldo. Fecho o colchete duas vezes. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. ID cliente e saldo. Eu omiti, por exemplo, o tipo de conta. Legal? Então, eu posso fazer tratamentos pontuais dos dados usando a análise de dados do Pandas, como a gente está fazendo até agora. Vamos lá para o slide? Vamos continuar? Correr que o tempo corre demais. O fatiamento, esse fatiamento é muito comum no Python, tá? Vamos lá para o slide? Para o notebook, por favor? Eu vou mostrar para você o fatiamento. O que é o fatiamento? Ó, eu tenho 3 colunas aqui. Eu quero ver só as 2 primeiras linhas. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer assim, ó. df, abro colchetes, 2 pontos, 2. Fecho colchetes. Olha lá, estou vendo a linha 0 e a linha 1. A linha 2 não apareceu. Ah, eu quero ver só as 2 últimas linhas. Então, eu quero colocar df, colchetes, 2 pontos depois. Olha lá, só mostrou a última linha, ó. Tá bom? Posso fazer também, ó. df, colchetes, 2 pontos. Olha lá, ele mostra as últimas 2, a 1 e a 2. Aí ele omite a 0, tá bom? Esse é o fatiamento que está aí no slide que você pode acompanhar, fazendo a prática para você ir entendendo como utilizar esse recurso de fatiamento que é muito útil, muito bacana para a gente trabalhar com dados. Vamos continuar no slide. Aí vamos lá, ó. Sugestão, por exemplo, sugestão de leituras, né? É possível selecionar dados com a utilização de arrays, tá, gente? Booleanos. Como é que eu faço isso? É como se fosse uma operação matemática. Esse exemplo que vocês estão vendo aí, eu estou usando o igual 2 vezes, porque eu estou comparando primeiro dado com o segundo dado. Então, eu quero localizar o que é poupança. Vamos lá para o notebook, eu vou fazer isso aqui na prática, rapidinho, tá? Como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, os dados, deixa eu colocar df, corrente e poupança uma vez, né? Eu quero localizar só essa poupança. Como é que eu faço isso? df, passando a coluna, tipo conta, né? Fecho aspas. E aí eu comparo o conteúdo dela com poupança. Vamos ver o que vai dar? Olha lá, ó. Ele mostra false, ele mostra true, ele mostra false. O que é isso? Ele retorna para mim verdadeiro só aquela que é poupança. Ou seja, a poupança é a 1, ó. Então, ele me disse que a 1 é verdadeira, ela é igual. O conteúdo dela é igual ao que eu estou pesquisando aqui. Ele está me retornando em booleano, né? E se eu quiser isso com o nome, os dados, como é que eu faço? Eu vou fazer df 2 vezes, ó. df, abro colchetes, aí df de novo, colchetes de novo e faço novamente a pesquisa, ó. Tipo underline conta, fecho aspas, e aí comparo, ó. Igual, poupança e fecho o colchete de novo. Olha lá o que ele faz. Ele traz todos os dados para mim. É como se fosse uma consulta SQL a banco. Bem legal, né? Vamos lá para o slide? Vamos continuar? E agora a gente vai falar de gráficos com pandas rapidinho para a gente
a gente tratar um pouquinho desse assunto, porque na próxima aula a gente vai falar mais sobre gráficos, tá? Vamos lá para o slide. Então, gráficos em pandas, a gente vai usar aí a Matplotlib, que é uma biblioteca que você precisa instalar também, ela não vem instalada. No meu caso, eu já tenho ela instalada, então eu posso simplesmente importar ela. Como é que eu faço isso? Vou mostrar na tela do notebook para você, vamos lá. Vou fazer assim, ó. Import matplotlib.pyplot, tá? SPLT. Então, estou chamando isso e estou abreviando ela como PLT, tá? Então, basicamente é isso. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho que está no slide também. Vou fazer assim, ó, x igual, vou colocar uns valores aqui aleatórios, 1, 2, 3 e 4, e y igual, bem simples, tá, gente? Só para a gente conhecer o conceito de plotagem, o conceito de gráfico, 20, 30, 40. Então, eu criei x e y, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, plt.plot, passando o quê? X, vírgula, y. Olha lá. Então, o que eu acabei de fazer? Acabei de criar um gráfico, um objeto de linha 2D, tá? Então, ele mostra para mim isso aqui, ó. PLT, para mostrar agora eu faço isso, ó. Show! Olha lá o que ele faz. Ele criou um gráfico para mim, tá? Como eu defini os valores 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, ele vai fazer um gráfico reto, ó. De 10 a 40, de 1 a 4, ó. Tá vendo? Fica um gráfico reto. Legal? Acabei de plotar. Você acaba de plotar o seu primeiro gráfico usando pandas aí para esse trabalho, tá? O exercício de criação de gráfico ele é fundamental porque o gráfico nos permite fazer uma leitura, né? Uma leitura mais fácil, uma leitura mais fluida do dado que eu estou tratando. O gráfico ele é o visual do dado. Então, esse visual costuma ser muito mais interessante, inclusive, para quem está analisando esse dado. A gente vai usar bastante gráfico. Vamos lá para o slide? Esse outro exercício que eu estou mostrando para você, vamos fazer rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá para a tela do computador. Eu já tenho um dicionário que eu criei aqui, esse dicionário de dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse dados aqui agora, muito simples. Eu vou fazer assim, ó. df recebe pd.dataframe passando dados. Deixa eu dar um df aqui, legal. Tá aqui a minha tabelinha de dados, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plt.plot e aí eu vou fazer assim, ó, eu vou passar aqui dentro um df. Vou pegar dele só saldo, tá? Então, vou fazer assim, ó, df, pegando só o saldo, ó. A gente acabou de ver que é possível fazer, né? df saldo. Acabei de criar um dado com uma coluna saldo. Se eu quisesse, por exemplo, cliente saldo, eu poderia pegar. E agora eu vou fazer, ó, plt.show. Olha lá, ó. Então, ele acabou de pegar o saldo, 500, 565, 450, ó. 500, 565, e aí 450, ele vem aqui embaixo, ó. Está um pouquinho para baixo aqui, ó, 450. Ele está pegando 0, 1 e 2. Tá vendo esse número aqui, ó, 0, 1, 2? Então, ele está pegando isso aqui, ó. Legal? Acabei de criar de plotar um dado aí específico do meu pandas ali, né? Pegando só uma coluna específica, como a gente acabou de fazer. Vamos lá para o slide, que eu vou continuar com vocês. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre gráficos. Então, a gente pode, por exemplo, criar coisas como figura e usar parâmetros da figura como fig size, a gente vai ver na próxima aula, que define o tamanho dessa figura. Um face color, que é um jeito de mudar a cor, tá? Da figura, a gente vai ver já já. E aí eu tenho tipos de gráficos, tá? Eu posso, por exemplo, plotar o gráfico de pontos. O que é o gráfico de pontos? Ao invés de ser aquele gráfico que você acabou de ver de linha, ele seria um gráfico, ao invés de linha, de pontos. Assim, ó. Tá? Para isso,
eu insiro uma flagzinha aqui no final, depois da vírgula, colocando um O ali, para dizer que eu quero de pontos. E depois eu sempre mostro com PLT, né, no caso do Matplotlib ali, ponto show, tá? Ou um gráfico de barras, que é um plot.bar, tá bom? Posso fazer também. Aí eu posso fazer de 2 gráficos, usando figura, tá? Fig. Aqui eu tenho os códigos, você pode fazer um exercício aí. Esses dados que vocês estão vendo aqui, vai criar esses 2 gráficos que a gente está vendo aqui na tela, tá bom? Isso é só para você exercitar aí, fazer uma prática de plotagem de gráfico que vai ser útil para você entender como funciona a organização dos dados, como é que eu trabalho a construção do gráfico, mudo o tamanho dele, a cor dele e tudo mais. Vamos lá no slide? E uma pergunta bem simples para a gente refletir nesse finalzinho de aula, né? Como mudar a cor de um gráfico? Vamos para a solução? Você vai gostar. Então, a primeira forma da cor de um gráfico, eu posso inserir uma flag color aqui, ó, na hora de plotar o gráfico, tá? Nesse caso aqui, ó, eu criei um gráfico de barra, plt.bar, tá? Passando dados de um vendedor e de valor, definindo a cor como green. E aí, ó, nota que as barras do meu gráfico saem de cor verde, porque eu defini essa cor. Legal? Essa é uma das formas, a primeira forma de mudar a cor de um gráfico, tá? A segunda forma, aí, ó, se você nota, eu não mudei a cor das barras do gráfico, mas eu estou mudando aqui, ó, a área desse gráfico, essa parte cinza que eu estou rabiscando aí, só para você ver. Como é que eu faço isso? A cor de fundo, né? Atribuindo, adicionando o face color, que eu acabo de mencionar. E ali eu estou passando como parâmetro de cor, como valor, né, desse parâmetro, eu estou passando a cor gray, que é cinza, tá? E aí eu tenho todo o processo de construção que você pode fazer no passo a passo aí. Vai ser útil para você entender essa segunda forma de cor de gráfico. E aí eu posso, por fim, usar as duas formas. Modificar a cor da barra. Nota que nesse primeiro gráfico eu estou usando cor verde nas barras, barra vertical e horizontal, tá? E nessa aqui, ó, eu estou usando cor azul. Óbvio que isso aqui ficou horrível, né? A cor da bandeira do Brasil aí. Amarelo, verde e azul, tá, gente? Mas acho que é uma coisa que você precisa ter de atenção na hora de pensar a construção de um gráfico. O gráfico, por ser um elemento visual, por ter essa pegada mais prática da leitura do dado, uma leitura mais agradável, mais fluida, mais compreensível, ele precisa ser um gráfico bacana. Você não pode cometer falhas de misturar cores como eu estou usando no exemplo. Eu alternei as cores só para você ver a diferença, tá? Não quer dizer que é assim que a gente faz. Mas é legal você ver a possibilidade de você trabalhar com as cores na construção dos gráficos. Cuidado com as cores. Vamos lá para o slide? E aí, antes da gente fazer a recapitulação, né, só para a gente pensar um pouquinho a questão das cores do gráfico, eu acho que vou mostrar para você rapidinho a plotagem de com a cor na barra, tá? Então vamos lá para a tela do computador e aí a gente encerra fazendo a recapitulação. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu já tenho plt.show. Eu esqueci de comentar que toda vez que eu crio uma plotagem, quando eu dou um plt.show, ele é como se ele descartasse esse gráfico. Eu tenho que refazer o processo, tá? Mas eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês verem. Vou copiar essa linha, que já está pronta. Vou plotar o gráfico. Ah, esqueci de uma coisa. Vou mudar a cor dele, tá? Vou colocar aqui. Nota que eu coloco uma vírgula, né? E aí eu vou fazer assim, color igual a red. Colocar vermelho. Agora sim, ó, plt.show. Ó, a minha linha, né? Como eu estou fazendo um gráfico de linha, olha a linha, ó. Ela ficou vermelha, tá bom? Se eu quiser fazer ela de outra cor, eu posso. Vamos fazer um teste aqui. Copio, colo, yellow. Olha lá, plt.show. Opa, plt.show.
Olha lá, ó. Nossa, ficou horrível essa cor amarela, mas só para vocês terem uma noção, ó. Tá bom? Então eu consigo criar, inclusive nos gráficos de linha. Legal? Bom, a gente está encerrando a aula. Vamos fazer uma recapitulação rápida para concluir. Vamos para o slide. O que a gente conseguiu ver hoje, gente? A gente viu as funções de leitura e escrita de dados, tá? A gente viu os tipos de dados e como salvar esses tipos de dados, por exemplo, num formato binário. Eu acessei o formato binário para você ver o que é esse formato binário, como fica o conteúdo e como eu converto esse formato binário depois usando o Pickle, né? Do Python ali, né? Do Pandas, para a gente serializar e deserializar ele. Nós falamos das construções de gráficos, trabalhamos agora mais no finalzinho da aula, a modificação de características dos gráficos, como a questão das cores, tá? E por hoje é isso. A gente encerra a nossa aula com sensação de dever cumprido, na esperança de que vocês consigam acompanhar esse conteúdo, né, fazer a leitura da documentação, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!